Por que é uma lástima ser cortesã no Brasil? O espelho quebrado. Será que alguém vai se lembrar de mim quando eu morrer? Eu olhava para o espelho rachado em meu quarto. A mulher que me encarava de volta era eu, mas ao mesmo tempo não era. Vestido de seda francesa, joias emprestadas no pescoço, ruge nas bochechas, tudo isso para esconder a verdade. Eu era uma propriedade, um objeto, uma cortesã no Rio de Janeiro do século XIX. Meu nome é Sofia Almeida, ou pelo menos era. Agora os homens me chamam de outras coisas, coisas que fazem meu estômago revirar. Como foi que eu cheguei aqui? Essa era a pergunta que me mantinha acordada nas poucas horas que eu tinha para dormir. Como uma menina de família decente, criada com educação e bons modos, acabou neste salão dourado, forçada a sorrir para homens que a viam apenas como carne? Mas talvez a verdadeira pergunta fosse: será que existe saída? A ilusão do glamour. O ano era 1875 e o Rio de Janeiro fingia ser Paris. As ruas ainda tinham lama e o cheiro de esgoto, mas os homens ricos usavam cartolas e as mulheres, as respeitáveis, usavam vestidos com armações tão grandes que mal cabiam nas portas. E então havia nós, as cortesãs. Madame Lucienne era francesa, ou pelo menos fingia ser. Seu sotaque aparecia e desaparecia dependendo de quem estava por perto. Ela comandava a Casa das Camélias, o bordel mais elegante da Lapa. Elegante entre aspas, porque não importava quantos espelhos venezianos ou cortinas de veludo vermelho você colocasse, um bordel continuava sendo um bordel. Desculpe, madame, eu só não dormi bem. Nenhuma de vocês dorme bem, ma chérie, mas isso não é desculpa. Você é uma das minhas aristocráticas, comporte-se como tal. Aristocráticas, que palavra bonita para escravas de luxo. A hierarquia era clara no mundo da prostituição carioca. Havia as aristocráticas, nós, as que atendíamos políticos, fazendeiros ricos, médicos respeitáveis. Depois vinham as de Sobradinho, que trabalhavam em casas menores. E por último, as da escória, mulheres pobres, muitas negras ou mulatas, que ficavam nas ruas. Todas nós éramos exploradas, mas pelo menos as aristocráticas tinham pianos. Sofia, você ouviu? Chegaram mais polacas no porto ontem. Isabelle era minha única amiga real na casa. Ela tinha 20 anos, 3 a menos que eu, e ainda mantinha uma ingenuidade que me partia o coração. Polacas? Sim, aquelas judias da Europa Oriental. Dizem que foram enganadas com promessas de casamento. Pobrezinhas. Eu conhecia bem essa história. Era uma variação da minha própria. Capítulo 2. Como eu cheguei aqui. 3 anos antes, eu era Sofia Almeida, filha de um comerciante falido de Santos. Minha mãe tinha morrido quando eu tinha 15 anos. Meu pai, afogado em dívidas e cachaça, me vendeu. Ele não disse isso, é claro. Disse que estava me mandando para o Rio para trabalhar como dama de companhia de uma viúva rica, que eu aprenderia boas maneiras, conheceria gente importante, talvez até encontrasse um bom casamento. Sofia lembrando. É sua chance, filha, sua chance de ter a vida que sua mãe sempre quis para você. Mentira. Tudo mentira. Quando cheguei ao Rio, não havia viúva rica. Havia Madame Lucienne e seu sorriso de tubarão. Madame Lucienne naquele dia... Ah, que menina linda! Tão jovem, tão fresca! Você vai ser minha estrela, querida. Mas primeiro precisamos te ensinar algumas coisas. As coisas que ela me ensinou me fizeram desejar estar morta. Eu tentei fugir na primeira semana. Consegui chegar até o porto antes que os capangas da madame me pegassem. A surra que levei me manteve de cama por 5 dias. Madame Lucienne, entenda uma coisa, querida. Você me pertence agora. Seu pai me vendeu por um valor que você nunca conseguirá pagar trabalhando honestamente. Então você tem 2 opções: aceitar sua nova vida ou continuar apanhando até aceitar. Escolhi sobreviver. Naquela época, eu ainda pensava que poderia juntar dinheiro suficiente para comprar minha liberdade. Que inocente eu era. Capítulo 3. A vida de uma aristocrática. As pessoas imaginam que ser uma cortesã de luxo é glamouroso.
Elas veem os vestidos, as joias, o champanhe francês. Não veem o que acontece depois que as cortinas se fecham. Meu dia começava ao meio-dia. Não porque eu escolhesse acordar tarde, mas porque raramente conseguia dormir antes das 4 da manhã. A rotina era sempre a mesma. Acordar, tomar banho, um luxo que as cortesãs da escória não tinham. Comer algo leve, porque ninguém quer uma cortesã com barriga cheia e pesada. Passar horas se arrumando. Cabelo, maquiagem, vestido apertado que mal deixava respirar. E então, esperar. Esperar pelos clientes. Esperar para sorrir. Esperar para fingir interesse em conversas entediantes sobre política, café, escravos. Esperar para fazer coisas que me faziam querer arrancar minha própria pele. Sofia, minha querida, você é diferente das outras. Você tem classe, refinamento. Se eu não fosse casado... Se ele não fosse casado, o quê? Ele me transformaria em sua esposa? Ridículo! Homens casados eram nosso pão com manteiga. Eles vinham procurar o que não encontravam ou não queriam pedir de suas esposas respeitáveis. As esposas respeitáveis ficavam em casa, iam à igreja, cuidavam dos filhos. Nós, as prostitutas, éramos o mal necessário que permitia que suas famílias perfeitas continuassem perfeitas. A hipocrisia me enjoava, mas eu sorria, porque sorrir era meu trabalho. Capítulo 4. As polacas e a Zui Migdal. Foi Rebeca quem me contou toda a verdade sobre as polacas. Ela chegou à Casa das Camélias numa noite fria de julho, trazida por homens que falavam um português carregado de sotaque. Rebeca tinha cabelos escuros, olhos assustados e um filho pequeno nos braços. Oiftersuchen für mein Mann? Procurando por meu marido. Eu não entendia Yiddish, mas entendia desespero. Era um idioma universal entre nós. Com a ajuda de Isabel, que tinha algum conhecimento de alemão, conseguimos nos comunicar. A história de Rebeca era uma tragédia comum demais para ser chocante. Rebeca, através de Isabel, meu marido, Saul, veio primeiro. Mandou dizer que tinha encontrado trabalho, que poderíamos começar uma nova vida longe da pobreza e do antissemitismo. Quando cheguei, descobri que ele estava morto, e os homens que me trouxeram disseram que eu devia dinheiro, muito dinheiro, e que a única forma de pagar era... Ela não precisou terminar a frase. Zvi Migdal. Esse era o nome da máfia de cafetões judeus que controlava o tráfico de mulheres da Europa Oriental para a América do Sul. Eles operavam um esquema perfeito. Casavam-se com jovens judias pobres na Europa, prometendo uma vida melhor no Brasil ou na Argentina. Quando elas chegavam, descobriam que seus maridos eram cafetões e que agora deviam milhares por sua passagem e hospedagem. Ela não precisou terminar a frase. Zvi Migdal. Esse era o nome da máfia de cafetões judeus que controlava o tráfico de mulheres da Europa Oriental para a América do Sul. Eles operavam um esquema perfeito. Casavam-se com jovens judias pobres na Europa, prometendo uma vida melhor no Brasil ou na Argentina. Quando elas chegavam, descobriam que seus maridos eram cafetões e que agora deviam milhares por sua passagem e hospedagem. Eles operavam um esquema perfeito. Casavam-se com jovens judias pobres na Europa, prometendo uma vida melhor no Brasil ou na Argentina. Quando elas chegavam, descobriam que seus maridos eram cafetões e que agora deviam milhares por sua passagem e hospedagem. É escravidão. Escravidão com um nome bonito. Mas a escravidão foi abolida há poucos anos. Foi abolida para os negros. Para nós mulheres, nunca deixou de existir. As polacas tinham ainda menos direitos que nós. A comunidade judaica local as rejeitava. Não podiam frequentar sinagogas, não podiam ser enterradas nos cemitérios judeus. Eram párias entre párias. Rebeca durou 3 meses na Casa das Camélias antes de morrer de tuberculose. Ela tinha 22 anos. Seu filho foi levado por membros das Zvi Migdal. Nunca mais o vimos. Ninguém chorou por Rebeca, exceto eu e Isabel. Para Madame Lucienne, ela era apenas um investimento perdido. Capítulo 5. O médico e o controle. A prostituição no Rio de Janeiro era tolerada, mas controlada. Ou melhor, tentavam controlar, principalmente depois que os médicos começaram a se preocupar com doenças venéreas. Abra a boca, levante os braços, vire-se.
As inspeções médicas mensais eram humilhantes. Éramos tratadas como gado sendo examinado para abate. O Dr. Ferreira mal olhava para nossos rostos enquanto nos examinava, anotando tudo em seu caderninho preto. A senhora tem sinais de sífilis. Será isolada até novo aviso. Mas eu preciso trabalhar, tenho dívidas para pagar. Não é problema meu. Próxima. Clara foi uma das meninas da escória que costumava trabalhar perto do porto. Ela tinha 19 anos e 3 filhos para alimentar. Ser isolada significava perder renda. Perder renda significava não conseguir pagar pela comida das crianças. 2 semanas depois, Clara se atirou no rio. Os médicos escreviam teses sobre nós. Estudavam nossa influência sobre a saúde pública. Classificavam-nos em categorias. Mas nunca nos perguntavam por que estávamos ali. Nunca perguntavam se queríamos estar ali. Para eles, éramos um mal necessário. Um problema de saúde pública a ser gerenciado, não pessoas a serem ajudadas. Às vezes, eu lia essas teses. Madame Luciene tinha alguns livros médicos em seu escritório. Eles falavam sobre nós como se fôssemos animais, como se fôssemos inerentemente depravadas, inerentemente sujas. Mas quem nos tornou assim? Quem criou esse sistema? Os mesmos homens que nos visitavam à noite, é claro. Os mesmos que iam à igreja no domingo, beijavam suas esposas e filhas e depois vinham nos encontrar na segunda. A hipocrisia era tão espessa que você podia cortá-la com uma faca. Capítulo 6. A Sociedade da Verdade. Foi Isabelle quem ouviu falar dela primeiro. Isabelle: Sofia, você precisa vir comigo amanhã. Há uma reunião. Reunião? De quê? Das polacas. Elas estão se organizando. Chamam de Sociedade da Verdade. A Sociedade da Verdade era uma organização de ajuda mútua formada pelas prostitutas judias. Apesar de serem rejeitadas pela comunidade judaica formal, elas se uniram para criar sua própria comunidade. Ajudavam-se mutuamente com dinheiro quando uma ficava doente. Guardavam as economias umas das outras para que os cafetões não roubassem tudo. E, mais importante, estavam lutando para comprar um terreno para seu próprio cemitério. Raquel, líder da sociedade: se a comunidade não nos quer vivas, pelo menos teremos dignidade na morte. Ninguém merece ser enterrada como um animal. Eu fui à reunião escondida, dizendo a Madame Luciene que tinha ido à igreja. Irônico, considerando que a igreja não nos queria também. Havia cerca de 20 mulheres na pequena sala acima de uma taverna. Todas compartilhavam a mesma expressão de determinação cansada. Todas tinham histórias parecidas: engano, traição, escravidão com outro nome. Raquel: não somos vítimas, somos sobreviventes, e sobreviventes se ajudam. Pela primeira vez em 3 anos, senti algo além de desespero. Senti esperança. Capítulo 7. O cliente especial. Seu nome era Miguel Tavares, um delegado de polícia conhecido por sua campanha moralizadora contra a prostituição. Sofia. A ironia era tão óbvia que até uma criança perceberia. Mas Miguel era diferente dos outros clientes. Ele não vinha para os serviços usuais, ele vinha para conversar. Miguel: você sabe ler? Sim, meu pai me ensinou antes de me mandar para cá. Interessante, a maioria das mulheres em sua posição são analfabetas. A maioria das mulheres em minha posição nunca teve a chance de aprender. Ele olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Durante as semanas seguintes, Miguel continuou voltando. E continuou apenas conversando. Ele me falava sobre sua campanha para libertar escravas que eram forçadas à prostituição, sobre como o sistema era corrupto, como os cafetões pagavam propinas à polícia para continuarem operando. Você foi vendida, não foi? Sim. Por seu pai? Ele disse que era por meu próprio bem, que era a minha única chance. E você acredita nisso? Não importa o que eu acredito, devo dinheiro a madame. Dívidas que crescem a cada dia, não importa quanto eu trabalhe. Essa é a armadilha. Miguel ficou em silêncio por um longo momento. E se eu pudesse te ajudar a sair daqui? Meu coração parou.
Por que você faria isso? Porque ninguém deveria viver assim. Porque o que estão fazendo com vocês é escravidão. Não importa que nome bonito deem. Mas eu sabia que não era tão simples. Nada nunca era. Capítulo 8. A escolha impossível. Você acha que pode me enganar? Acha que não sei que anda conspirando com aquele delegado? A surra foi pior dessa vez. Muito pior. Você me pertence, entendeu? Você tem uma dívida de 2 contos de réis agora. 2, porque sua fuga custaria isso a mim. Então, você vai continuar trabalhando até pagar cada centavo. 2 contos de réis. Impossível. Completamente impossível. Levaria uma vida inteira para pagar isso. Essa era a armadilha. As dívidas eram uma ferramenta de controle. Não importava quanto você trabalhasse, elas sempre cresciam mais rápido do que você podia pagar. Hospedagem, alimentação, vestidos, multas por comportamento inadequado, havia sempre algo novo para adicionar à conta. Éramos escravas econômicas em tudo, exceto no nome. Isabelle sussurrando enquanto cuidava de meus machucados. A Sociedade da Verdade pode ajudar. Elas têm um fundo, não muito, mas... Não vou tirar dinheiro delas. Elas precisam para o cemitério. Sofia, você precisa sair daqui. A madame vai te matar eventualmente. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas a verdade era pior. Para onde eu iria? Uma prostituta não conseguia trabalho honesto. A sociedade nos marcava, nos rejeitava. Mesmo que eu conseguisse sair da Casa das Camélias, o que eu faria? Voltar para as ruas? Morrer de fome? Era uma escolha impossível. Permanecer e sofrer ou fugir e morrer de qualquer forma. Capítulo 9. A virada. A resposta veio de onde eu menos esperava, das próprias polacas. Raquel. Ouvimos sobre sua situação. A sociedade votou. Vamos ajudá-la. Sofia. Mas o cemitério? O cemitério pode esperar. Uma irmã viva vale mais que 100 mortas enterradas com dignidade. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Lágrimas reais, não as falsas que eu produzia para os clientes. O plano era simples, mas arriscado. A Sociedade da Verdade pagaria a minha dívida à Madame Lucienne. Em troca, eu trabalharia para elas. Não como prostituta, mas como professora. Ensinaria a outras mulheres a ler e escrever. Ajudaria com a contabilidade da sociedade. Por que estão fazendo isso por mim? Eu nem sou judia. Sofrimento não tem religião. Escravidão não tem nacionalidade. Somos todas irmãs nessa luta. Miguel ajudou a negociar com a madame. Sua posição como delegado deu peso às ameaças. Se ela não aceitasse o pagamento e me libertasse, ele faria questão de investigar cada centavo ilegal que passava pela Casa das Camélias. Madame Lucienne com ódio nos olhos. Pegue seu dinheiro sujo e suma da minha vista. Mas saiba disso, você nunca será respeitável. Sempre será o que é, uma puta. E você sempre será o que é, uma escravagista. Pelo menos eu tenho chance de redenção. Saí da Casa das Camélias com apenas as roupas no corpo e um baú pequeno com meus poucos pertences. Isabelle me abraçou chorando. Promete que vai me ajudar a sair também? Prometo. Assim que puder, voltarei por você. E eu cumpri essa promessa. Mas isso é outra história. Capítulo 10. A vida depois. 3 anos se passaram desde que saí da Casa das Camélias. 3 anos trabalhando com a Sociedade da Verdade, ensinando mulheres a ler, ajudando-as a escapar de seus cafetões quando possível. Não foi fácil. A sociedade carioca nunca me aceitou de volta. Uma vez marcada como prostituta, sempre prostituta aos olhos deles. Mas eu encontrei minha própria comunidade entre as marginalizadas, as rejeitadas, as sobreviventes. Isabelle conseguiu sair 1 ano depois de mim. Ela agora trabalha comigo, ensinando costura para mulheres que querem deixar a profissão. Algumas das polacas conseguiram juntar dinheiro suficiente para abrir pequenos negócios. Uma padaria, uma lavanderia. Miguel e eu nos tornamos amigos. Algo mais? É complicado. A sociedade não aprova. Sua família certamente não aprova. Mas ele continua visitando, ajudando com o trabalho legal, pressionando por reformas. Miguel.
Um dia, talvez o Brasil entenda que prostituição não é crime, que explorar mulheres vulneráveis é o verdadeiro crime. Sofia. Um dia, mas não hoje. A Sociedade da Verdade finalmente comprou seu terreno. O cemitério israelita do Rio de Janeiro foi inaugurado em 1916. A primeira mulher enterrada lá foi Helena Goldatrin. Não a conheci, mas ouvi que ela morreu de tuberculose aos 25 anos. 25 anos, tão jovem, como Rebeca, como tantas outras. Epílogo. Lembranças e legado. Agora tenho 42 anos. Meu corpo carrega as cicatrizes dos anos de abuso, tanto físico quanto emocional. Mas também carrega algo mais, a força de ter sobrevivido. Sofia. Por que é uma lástima ser cortesã no Brasil? Deixe-me contar as razões. Porque você é vista como propriedade, não como pessoa. Porque suas dívidas crescem mais rápido do que você pode pagá-las. Porque a sociedade que usa seus serviços te rejeita publicamente. Porque os mesmos homens que dormem com você não permitiriam que você falasse com suas filhas. Porque você pode morrer de doença, violência ou desespero antes dos 30 anos. Porque ser cortesã, seja aristocrática, de Sobradinho ou da Escória, significa viver em uma prisão dourada ou não, mas sempre uma prisão. Mas também te digo isto: ser cortesã me ensinou sobre resistência, me ensinou sobre solidariedade feminina, me ensinou que mesmo no lugar mais escuro pode haver luz se você procurar hard enough. As polacas, rejeitadas por sua própria comunidade, criaram sua própria família. Construíram seu próprio legado. Duas palavras da língua portuguesa, encrenca e sacanagem, vêm do Yiddish que elas falavam. Elas deixaram sua marca neste país, mesmo que a história tente esquecê-las. E eu? Qual é meu legado? Eu sobrevivi. Ajudei outras a sobreviverem. Ensinei mulheres a lerem para que pudessem ler seus próprios contratos, entender suas próprias dívidas, lutar por seus próprios direitos. Não é muito, mas é alguma coisa. Olho para o espelho agora, não mais rachado, mais simples e limpo, e vejo uma mulher diferente, mais velha, com cicatrizes, mais livre. Livre. A palavra ainda soa estranha depois de todos esses anos, mas é real. Eu sou livre. E se há alguma lição nesta história, é esta: a liberdade não é dada, é conquistada. Centavo por centavo, dia por dia, lágrima por lágrima. As cortesãs do Brasil do século XIX, as aristocráticas, as polacas, as da Escória, todas nós vivemos em um inferno terrestre. Mas algumas de nós sobrevivemos, e nossa história merece ser contada. Não como curiosidade histórica, não como escândalo sórdido, mas como o que realmente foi: um sistema de exploração que destruiu milhares de vidas, mantido pela mesma sociedade que fingia desprezá-lo. É uma lástima ser cortesã no Brasil? Sim, 1000 vezes sim. Mas é mais lamentável ainda ser a sociedade que cria cortesãs e depois as condena por existirem. Hoje, trabalho em uma pequena sala acima de uma mercearia na Lapa. Ensino mulheres a ler. Ajudo-as a entender contratos. Ofereço um lugar seguro quando precisam fugir. Não é a vida que minha mãe sonhou para mim, mas é uma vida com dignidade, uma vida com propósito. E isso, depois de tudo, é mais do que muitas das minhas irmãs conseguiram. Isabel entra na sala com uma chaleira de chá. Isabel: ainda pensando no passado? Sempre. O passado nos moldou, mas não nos define. Amanhã temos 5 mulheres novas vindo para aulas. Uma delas tem apenas 15 anos. 15. A idade que eu tinha quando... Eu sei, mas ela não vai passar pelo que passamos. Vamos garantir isso. E faremos, porque é isso que sobreviventes fazem. Sobrevivem e ajudam outras a sobreviver também. A história das cortesãs brasileiras é trágica, é brutal, é uma mancha na história do país. Mas também é uma história de resistência, de mulheres que, apesar de todos os obstáculos, encontraram maneiras de lutar, de criar comunidade, de deixar sua marca. As polacas construíram um cemitério quando foram negadas em vida e na morte. Isso é poder, isso é resistência. E eu construí uma escola, pequena, humilde,
mal reconhecida. Mas é minha, e é real. Fim. É uma lástima ser cortesã no Brasil, mas é mais lamentável ser a sociedade que torna a prostituição necessária e depois condena as mulheres que são forçadas a ela. A verdadeira lástima não está nas mulheres que sobreviveram, mas no sistema que tentou destruí-las. Esta é a história de Sofia Almeida e de milhares como ela. Que suas vozes nunca sejam esquecidas.